Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira sem fim, só produzindo conteúdo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar tudo isso: a engenharia enxuta de conteúdo. Vamos ver como dá para criar muito mais valor, só que com bem menos esforço. Pois é, essa frase resume bem o paradoxo de quem cria conteúdo hoje em dia. Pensa bem, nunca tivemos tantas ferramentas, tanta facilidade. E ao mesmo tempo parece que criar se tornou uma batalha sem fim, não é? Por que será? Olha só, a gente vive num mar de materiais digitais, certo? São cursos online, vídeos, e-books, PDFs. Mas, vamos ser sinceros, quanto disso tudo realmente causa um impacto de verdade, uma transformação duradoura? É exatamente essa pergunta que a tal da engenharia enxuta de conteúdo tenta responder. Então, para começar, vamos tentar entender o problema a fundo. O que é que está errado no jeito como a gente produz conteúdo hoje? A resposta, ao que tudo indica, está nesse tal de paradoxo do conteúdo. O ponto central é o seguinte: o problema não é a falta de ferramentas ou de conhecimento, de jeito nenhum. É uma verdadeira avalanche de conteúdo que, na maioria das vezes, não entrega valor de verdade. É só pensar naqueles e-books que a gente baixa e nunca lê, ou naqueles cursos em vídeo que ficam pela metade. Isso é o que chamam de inflação de conteúdo. E o resultado? Sobrecarga para quem consome e um desperdício enorme de esforço para quem cria. E aqui a gente vê a consequência direta dessa inflação. De um lado tem o criador de conteúdo investindo um tempo e uma energia gigantescos, sempre sob pressão para produzir mais e mais. E do outro lado, quem está consumindo muitas vezes com pouco engajamento, com dificuldade de aplicar o que aprendeu. O resultado final é um ciclo de frustração que não ajuda ninguém. E o diagnóstico que surge disso tudo aponta para algo bem fundamental. O problema, no fim das contas, não é falta de criatividade nem de tecnologia. O X da questão é que a gente trata a criação de conteúdo como se fosse um trabalho artesanal, sabe? Meio imprevisível, quando, na verdade, deveria ser tratado como engenharia. Bom, se o problema é a falta de um sistema, a solução parece óbvia, né? É aplicar um sistema e é exatamente aí que entra a engenharia para conteúdo. Uma solução enxuta que, olha, promete virar o jogo. Então, a solução é uma verdadeira mudança de mentalidade, a engenharia enxuta de conteúdo. Para entender de onde vem isso, basta pensar no famoso sistema de produção da Toyota, conhecido no mundo todo pela sua eficiência. A ideia aqui é pegar esses mesmos princípios, foco total no valor, eliminar tudo que é desperdício e aplicar no nosso jeito de criar e entregar conhecimento. Isso muda completamente o fluxo de trabalho. A gente para de improvisar e passa a seguir um sistema. Tudo começa com um insight bruto, ou seja, um problema real que precisa ser resolvido. Depois, esse insight passa por um sistema bem projetado, com padrões, com modelos, para, no final, se transformar num produto valioso. Seja um curso, um livro, o que for, mas algo que realmente cause transformação. Percebe a mudança? O foco deixa de ser o que eu quero ensinar e passa a ser o que a outra pessoa precisa resolver. Tá, legal, mas como é que isso funciona na prática? Bom, toda essa abordagem se baseia em 3 pilares fundamentais. E são eles, basicamente, o coração do pensamento enxuto quando a gente aplica isso a conteúdo. E o primeiro pilar já chega com uma pergunta que vira à mesa. Afinal, o que é que realmente gera valor para quem está aprendendo? E a resposta é um tapa na cara. O valor não é definido por quem cria, é definido por quem aprende. Ponto final. Exato, o ponto crucial é esse. O valor está no resultado que a pessoa alcança. Então a pergunta-chave muda. A gente para de perguntar o que eu quero ensinar e começa a perguntar: que problema real, urgente, este conteúdo ajuda a resolver? É a resposta para essa pergunta que vai guiar o projeto inteiro. Ok? Vamos para o segundo pilar. Esse é sobre identificar e, claro, eliminar sistematicamente o desperdício. E o que é desperdício nesse mundo do conteúdo? Bem, é qualquer coisa, pode ser uma aula, um slide, uma etapa de revisão, qualquer coisa que consome tempo e energia, mas que não agrega valor de verdade na experiência de quem está aprendendo. E olha, desperdício pode aparecer de várias formas. Pensa só, aquele excesso de teoria que não tem aplicação prática. O retrabalho sem fim porque as coisas não foram definidas direito no começo. Aquela espera por aprovação e feedback que trava tudo. O conteúdo que é criado e ninguém nunca mais acha. Ou o clássico, né? Reinventar a roda a cada novo projeto. Quem nunca passou por isso? Reconhecer esses padrões já é o primeiro grande passo para começar a eliminar esse desperdício todo. E chegamos ao terceiro pilar, o conceito de conteúdo mínimo viável, ou MVC para facilitar.
A ideia é bem simples, na verdade. Em vez de passar meses e meses construindo um curso gigante às escondidas, a ideia é lançar uma versão pequena, de baixo risco. Pode ser um workshop piloto, um único capítulo. O importante é testar a ideia com gente de verdade, pegar feedback e validar se o conceito faz sentido antes de investir todo o esforço. É, no fundo, construir de um jeito mais inteligente, sabendo que se está no caminho certo. Então, quando a gente junta esses 3 pilares, foco no valor, eliminação de desperdício e o conteúdo mínimo viável, o que acontece? Acontece uma mágica. O processo, que antes era todo caótico, artesanal, se transforma numa verdadeira fábrica de conhecimento. E uma fábrica bem-sucedida, previsível, eficiente e, o mais importante, sustentável. E atenção, o resultado disso tudo não é produzir menos, não é essa a ideia. É produzir apenas o suficiente para gerar a transformação que foi prometida, mas com o mínimo de desperdício possível. É sobre ser eficaz. E nesse novo sistema, a tecnologia, claro, entra como uma grande aliada. Pensa na inteligência artificial, por exemplo. Ela pode acelerar um monte de coisa. Os primeiros rascunhos, transcrições, pesquisa. Ela cuida do trabalho repetitivo. E isso libera um especialista para focar naquilo que é insubstituível. A estratégia, a curadoria, a experiência prática e, claro, a voz autoral que faz toda a diferença. E com isso, a gente chega na reflexão final. A pergunta que fica é, ao olhar para o próprio processo de criação de conteúdo, o que se vê? Um ateliê de artesanato onde cada peça é única, mas o processo é super imprevisível e cansativo, ou se vê o começo de uma linha de montagem de engenharia, projetada para entregar valor de um jeito consistente e sustentável? No fim das contas, a escolha entre ser um artesão de conteúdo e se tornar um engenheiro de conhecimento pode definir o futuro do impacto que se quer gerar no mundo.